novidades, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o livro A Menina da Montanha. Eu literalmente acabei de ler neste momento o livro e vim aqui gravar o vídeo pra vocês. Estou morrendo de cólica, mas eu não poderia deixar de vir falar pra vocês hoje desse livro, e agora que eu tô sentindo essas emoções tudo aqui dentro e eu não sei nem explicar, então por isso gravarei um vídeo pra tentar explicar. Este é um livro de não ficção que vai contar a história da Tara Westover, que é esta mulherzita que tá aqui. E quem me segue no Instagram viu que eu comentei nos stories que eu estava lendo este livro e que eu fiz muita comparação, inevitavelmente, a Capitão Fantástico, que é o meu filme favorito, assim, da vida. E por isso eu queria pontuar, antes de tudo aqui nesse vídeo, como esse livro tem uma relação com a minha existência e com a minha vida e a minha história. Eu vou falar ao longo do vídeo, mas eu já queria deixar isso bem claro, que vai ser uma coisa mais profunda, uma reflexão aqui que teremos. E vamos começar, então, a falar sobre a história da Tara. Aqui na capa mesmo já tá dizendo a trajetória real da americana que pisou numa sala de aula pela primeira vez aos 17 anos, até a conquista do doutorado em Cambridge. E é exatamente isso, a gente vai acompanhar pelos olhos, né, pelo ponto de vista da Tara, porque é uma autobiografia, tudo o que foi acontecendo com ela ao longo desses anos. E ela vai contar como foi crescer no meio do nada. Ela vivia com a família, e por família eu digo assim, ó, a senhora família. Ela tinha 6 irmãos. Então eram 7 crianças e ela era a mais nova. Ela vivia com o pai e com a mãe isolada numa montanha, gente. Literalmente, numa montanha nos Estados Unidos. Os pais dela eram mormons, ou seja, eles acreditavam muito em Deus, tipo, demais mesmo. O pai dela, principalmente, assim, ó, meu Deus do céu, literalmente, inclusive. O pai dela, ele não somente acreditava, ele vivia aquela religião como se fosse a vida dele. Tanto que ele criava os filhos de acordo com o que estava escrito no livro dos mormons, que é basicamente a Bíblia. Então os pais dela seguiam com tanto afinco, eram tão fundamentalistas, que eles criavam os filhos assim, longe de toda a civilização, de qualquer tipo de sociedade, e longe também de toda a educação, seja ela pública ou privada. O pai dela, ela cita mais aqui no livro, como ele odiava as instituições, como ele dizia que a escola fazia uma lavagem cerebral nas crianças, nos alunos, e como as pessoas deveriam aprender por conta própria. A gente até começa toda a história relacionando os ideais do pai dela com o anarquismo, tipo, como se ele fosse uma pessoa anarquista, porque ele odeia todo tipo de autoritarismo, o que era bem contraditório, porque a forma como ele tratava os filhos, como ele tratava a própria esposa, era bem autoritária. Então eu queria deixar claro que essa relação com o anarquismo só foi feita mesmo quando eu comecei a conhecer, pelo que a Tara estava contando, o pai dela. Depois das primeiras 20 páginas não tem mais como relacionar, porque assim, gente, a merda agarra de um jeito que... Por que essa mulher passou por isso? Por que essas coisas aconteceram com ela, gente? Por acreditarem piamente nessa religião, por serem super fundamentalistas e não terem nenhum tipo de acesso à informação que não seja a informação que eles gostariam de ter, da forma que eles gostariam de ter, eles acreditavam também que o apocalipse chegaria a qualquer momento. Por isso eles moravam isolados. Gente, tem alguém serrilhando alguma coisa lá embaixo. Eu moro no 4º andar e dá pra ouvir mesmo assim. Queria pedir desculpa se ficar muito óbvio aí no vídeo, muito aparente, mas eu preciso gravar este vídeo agora. Então assim, eu espero que não fique... Amém. Continuando então, por viverem no meio do nada, no meio da montanha, por serem totalmente fundamentalistas e acreditarem e seguirem muito essa religião, eles também acreditavam piamente que o fim do mundo estava próximo. Ou seja, eles tinham estoques e estoques de comida de verdade, gente. Eles acreditavam que a qualquer momento o apocalipse aconteceria. É crença, não tem como a gente pegar e falar, nossa, é certo, é errado. Cada um acredita no que quer, não é mesmo? Mas o pai dela estava beirando já o lunático a partir das coisas que ela vai contando e das atitudes que ele foi tomando em relação à própria família. Então, assim, são coisas que nós, pessoas que temos acesso à informação diária, que estamos, na verdade, até saturados de tanta informação e muita desinformação camuflada e mascarada de informação, a gente parte de um princípio que é muito difícil de acreditar que existem essas pessoas, né, que vivem ali um mormonismo, que realmente são jogadas de cabeça nisso e que não pensam em mais nada e que acreditam que o fim do mundo tá próximo, que vivem isoladas. Isso existe, gente. E é só a gente pesquisar um pouquinho mais sobre, porque foi o meu caso. Quando eu tava lendo, eu tava muito na vibe de, cara, isso parece um filme. Não parece de verdade que isso de fato aconteceu. Não parece que essa tá sendo uma história de não ficção. Parece mais uma ficção histórica ali, baseada em alguns pontos na realidade, mas com muita fantasia também da autora. Só que não, gente. Porque, não, imagina, a gente pega e dá de cara com um pai de família, pai de 7 pessoas, que chega e fala que não acredita em nada que não tem o nome de Deus ali. Ele não acredita em hospitais, não frequenta hospitais, não gosta, não vai. Em alguns episódios também, vários momentos do livro, que ela conta que eles precisavam, né, de atendimento médico e o pai dela não acredita na medicina tradicional. A mãe dela é uma espécie
espécie de curandeira, também é parteira, mas assim, trabalha o negócio tudo de fazer ali medicamento natural, medicina natural, remédios mesmo que ela pega ali da natureza, de tudo aquilo, mas ao mesmo tempo existem limites. Eu acho que isso é o que resume todo esse livro. Além de ser uma grande história sobre sobrevivência, é também uma história sobre como todo e qualquer extremo é uma merda. É a partir do momento que a gente acredita cegamente em algo como o que foi o do pai dela, que acredita cegamente numa religião, num só Deus, num só livro, vamos dizer assim, a gente percebe as consequências disso. A consequência é a história de vida dela, que, como vocês já sabem, ela pisou numa escola com 17 anos pela primeira vez. Ela não foi educada em casa, ela não teve essa educação. A Tara sempre foi uma pessoa que buscava conhecimento em todo lugar. Tipo, ela era obcecada por isso, ela tinha sede, tinha fome de informação. Tudo isso só se multiplicou quando ela viu um dos irmãos tentando entrar numa faculdade. Lógico que ele fez muitas coisas escondido, inclusive ele chegou a mentir para a faculdade, dizendo que ele tinha sido educado em casa e por isso ele não tinha o diploma lá para apresentar, essas coisas todas. E ele conseguiu entrar na faculdade e por isso ela ficou desesperada, ela queria muito, muito, muito saber o que fazer, como ela poderia fazer isso também junto com ele. E aí aconteceram, lógico, muitas e muitas coisas. O patriarcado nesse livro aqui é super aparente. Existe uma grande hierarquia patriarcal que a gente precisa lidar. Eu fiquei com muita raiva em diversos momentos, principalmente porque ela tem um irmão que acabou não conseguindo liberar as suas frustrações de forma saudável, vamos dizer assim. Ele se tornou uma pessoa super violenta e ele descontava essa violência na Tara e em algumas outras pessoas da família também. Ou seja, a gente vai precisar lidar sim nesse livro com abuso psicológico familiar e violência doméstica, que assim é uma coisa muito, muito difícil pra eu ler. De verdade, vai ser um assunto assim que me toca pessoalmente, então eu gosto de pontuar aqui no vídeo que o livro vai trazer esses pontos, vai trazer um certo desconforto, principalmente porque os pais da Tara passam pano pra tudo que esse irmão faz. E à medida que os pais iam passando pano pras atitudes do irmão, iam falando que ela tinha que acostumar com aquilo, que ele não era aquela pessoa que ela tava pintando que ele fosse, literalmente assim, olha, fingindo que ele não tinha cometido as coisas que ele cometeu, ela começou a se questionar muito. E foi aí que eu falei no início do vídeo que eu tive uma relação muito intrínseca com esse livro, assim, muito pessoal mesmo, e por isso eu refleti muito sobre ele, porque ela começa a se auto-sabotar demais, ela duvida da própria capacidade, ela percebe que ela tá estudando em livros infantis de ciência, que é o que ela tinha, e basicamente o livro dos Mormons, era isso que ela tinha e deu. E é claro que ela começa a se questionar muito, porque, porra, gente, né, não tem como comparar uma pessoa que tem esse acesso limitadíssimo a conhecimento com uma pessoa que estudou a vida inteira em colégios e particular e público, independente, nem se compara. Ela literalmente não sabia o que tinha sido o Holocausto até os 18 anos. Ela não fazia ideia de nada da história mundial. Ela consegue, de fato, ir para uma faculdade, não é qualquer merda não, ela passou por Cambridge, passou por Harvard, e inclusive já tem doutorado em Cambridge. Então, assim, ela é uma pessoa muito, muito foda. Tudo isso só aconteceu, primeiro, porque ela teve um instinto de sobrevivência, uma vontade de sobreviver àquilo tudo que ela estava vivendo muito grande, e segundo, porque ela guardava um diário. E quando ela lia esse diário lá no meio da montanha, ela percebia que ela não estava maluca, não. Ela era suficiente, sim, e que as coisas que o irmão dela tinha feito ela passar, todos os abusos, toda a negligência, toda a manipulação que ele fazia com todo mundo, porque ele era daquele tipo de pessoa que fazia um gaslighting brabo e que chegava e falava pros outros que, eu sou um coitado, começava a chorar, e falava que nada daquilo era realmente o que parecia. Algumas pessoas caíam nisso, a Tara, inclusive, caiu nisso anos e anos, e o diário dela fez ela se lembrar de tudo isso que tinha acontecido, porque ela tinha relatado no diário, sabe? Então, nos momentos que ela duvidava e se questionava, ficava pensando, meu Deus, eu sou realmente louca? Será que eu tô inventando que ele foi tão abusivo assim? Será que eu tô inventando que ele me machucou de uma forma tão grotesca, de uma forma tão visceral? Não, gente, ela não tava inventando isso, e ela só soube disso graças à sua escrita. A minha conexão com esse livro foi bem surreal, bem pessoal mesmo. Esse daqui tá sendo um vídeo super íntimo, na minha opinião. Nunca imaginei que eu fosse me conectar dessa forma. Chorei horrores enquanto eu estava lendo, fica a dica aí. Esse é um livro sobre uma lição de sobrevivência, na minha humilde opinião. E é muito também sobre como a alienação alucina uma pessoa, realmente deixa ela cheia de paranoias. E é bizarro porque nos deixa refletindo sobre essas pessoas que negam a existência de uma história mundial, mas ao mesmo tempo me deixou muito feliz e me reconfortou ao mesmo tempo que me deu uns tapas na cara. A protagonista dessa história é uma pessoa que teve tanta sede de conhecimento,
tanta fome de informação, de estudo, de crescer, se engrandecer como pessoa, que ela foi atrás disso. Então foi uma coisa que me deixou feliz e que me reconfortou, saber que existem pessoas como a Tara por aí, e eu espero que essas pessoas sempre sejam a maioria. Se você é membro do clubinho, ali na aba comunidade do YouTube, você já pode conversar um pouco mais sobre esse livro comigo, porque lá a gente tem essa conversa mais intimista e é muito legal. Se você não sabe o que é o clubinho, aqui embaixo tem uma caixinha escrito seja um membro. Clicando ali você vai ver várias recompensas e você vai ter essas recompensas se apoiar financeiramente o meu canal. Eu fico muito feliz de cada vez mais pessoas estarem tendo acesso ao clubinho, estarem conversando comigo ali de uma forma super íntima, eu acho muito legal e eu espero que cada vez mais o clubinho cresça. Se você não tem como apoiar financeiramente, não tem problema, gente, dando joinha, deixando seu comentário aqui embaixo, falando o que você achou do vídeo, já me faz muito feliz. Se você gosta de livros não ficção, eu apresento com todo o amor do mundo A Menina da Montanha, eu tenho certeza que vai ser uma grande leitura. Me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram, pra saber tudo que tá acontecendo na minha vida, eu posto bastante lá. E até o vídeo que vem. Um beijo, tchau!